you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? What is happening to me? The answer is out there, Neo. It's the question that drives us. What is the Matrix? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? They're watching you, Neo. Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we are the cure. Get me the hell out of here! Welcome to the real world. E o que a gente vai fazer agora é uma conexão da Matrix com o RPG. E a gente vai trocar uma ideia, trocar um XP sobre como eu enxerguei a Matrix. Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar ideia, né, sobre essa brincadeira de como eu enxerguei a Matrix. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo a partir de um papo que eu tive com o Joãozinho lá do Birgotten, do Caves and Hexes. A gente estava trocando uma ideia sobre que a gente interage muito nesse ponto, né? Eu comecei a enxergar a Matrix, ou seja, essas dinâmicas e mecânicas do jogar, né? O impacto da ferramenta como efeito impulsionador inicial do jogo ou como ferramenta de arbitragem, como fazer isso. E muito disso veio do amadurecimento que eu vou trocar ideia nesse vídeo. E ele também, a gente estava batendo um papo sobre isso. Falei, cara, isso cabe num vídeo. Então é essa a ideia, né? E isso tudo começa, essa reflexão mais madura começa lá em 2017. Eu deixei uma arte aqui, já falei disso aqui outras vezes, num episódio que começa no financiamento coletivo do DCC RPG, o Dungeon Crawl Classics. Na época eu acompanhava o canal do Azecos e ele abriu uma live, né? Eles abriram uma série lá de uma aventura do DCC, Dungeon Crawl Classics. Nessa pegada, então, eles iam jogar uma aventura usando o sistema Dungeon Crawl Classics, que para mim é um marco muito relevante na forma como eu penso, eu interajo, eu reflito e eu consumo o hobby. E eles foram jogar lá com a aventura que o Balbi fez, Salada de Ratos. Ele fez uma aventura funil e foi mestrada lá. Se você quiser ver essa campanha, é só procurar na internet, lá no canal do Azecos, DCC, Salada de Ratos, né? Azecos, você vai achar fácil. Eu não sei te falar como você consegue agora essa aventura Salada de Ratos. Ela foi entregue lá na época do financiamento coletivo. Eu realmente não sei como pegar essa aventura agora. Isso não é o objetivo também do vídeo. A ideia é que assistindo lá os primeiros episódios, né, o primeiro, o segundo, eu já me interessei rapidamente pelo DCC, isso lá em 2017. E foi ali que eu comecei a interagir com esse sistema. E aí o ponto é, se você não conhece o DCC, a gente tem aqui no canal 58 vídeos específicos de Dungeon Crawl Classics, né? Eu começo a falar sobre a introdução, falo sobre as classes, um monte de elementos do jogo, magia. E, enfim, tem toda uma coleção de vídeos lá que eu fiz na época que eu estava experimentando e trazendo esse conhecimento de maneira emergente, né, pro canal. E para mim, se você não sabe, nunca ouviu falar, não entende do DCC e quer ver um vídeo, a minha recomendação é esse vídeo aí, ó. Lembranças das minhas primeiras impressões. Esse vídeo que eu fiz, ele é um resgate da ideia de quais foram os primeiros gatilhos que eu tive quando eu olhei o DCC, comecei a ler, interagir e que me chamou muito a atenção para experimentar e a gente fazer a transição. Ali entre 2017 e 2018 a gente começou a fazer uma transição de experimentação do DCC e a nossa mesa, a gente trocou a nossa mesa, né? A gente jogava campanha semanal usando o D&D quinta edição, a gente trocou para DCC. E essa troca ela veio muito por esses gatilhos. Depois o livro saiu, a gente tinha algumas experimentações, resolvemos oficializar o DCC como sistema base da nossa jogatina semanal, né? E tem muito disso lá
nessa série falando sobre isso. Mas não é o objetivo desse vídeo aqui. O objetivo desse vídeo aqui é como eu enxerguei a Matrix, né? Por que que o DCC, que não tem, mas deveria ter uma capa desse jeito aí, com toda a engrenagem da Matrix, né? Matrix eu deixei aqui com o X do nome original, seria Matriz, né? Mas, cara, pra mim tem tudo a ver e a gente vai trocar ideia disso aqui agora. E existem alguns elementos, eu não sei se eu vou lembrar e trazer todos, mas eu vou trazer os principais que me vêm à mente, né? E o primeiro deles é a chamada. A chamada do DCC é o primeiro elemento que me ativa a memória. E eu vou ler para você aqui, cara, porque eu vou ler e vou fazer uma reflexão de como que isso me ajudou a enxergar a Matrix, né? Ou seja, enxergar os segredos, as mecânicas e as dinâmicas do RPG que me trouxe, que impulsionaram e estimularam a eu dar essa virada no estilo de jogo e jogar o RPG do jeito que eu jogo hoje, que eu gosto muito mais. Então, a chamada é a seguinte, saca só. Você não é um herói. Você é um aventureiro, um salteador, um larápio, um matador de hereges, um bruxo de lábios cerrados que guarda segredos há muito esquecidos. Você busca ouro e glória conquistados com espada e feitiçaria, fermentados no sangue e suor dos fracos, dos sombrios, dos demônios e dos derrotados. Há tesouros a serem obtidos nas profundezas e você os conquistará. Então, cara, muito, muito, muito massa. E o que que essa chamada tem a ver, tá? De uma forma geral, essa chamada me ajudou a pensar de cara. Eu lembrei e comecei a refletir sobre o Conan, né? O jeito que eu tava jogando RPG naquele momento que eu conheci o DCC, era com o D&D Quinta Edição, era uma saga muito heróica, né? E o herói aqui, eu não tô falando do feito heróico de você superar os limites humanos, né? Mas é um herói ao olhar geral, né? De você defende a honra, você defende o que é bom no mundo, defende os fracos e oprimidos. Quando a gente pega a literatura pulp, né, o apêndice N do Gygax, a gente vê que muitos desses personagens dessa fantasia que inspirou o Dungeons and Dragons, né, eles são personagens com tons de cinza. Não dá para você falar que um Conan, por exemplo, é um cavaleiro extremamente honrado, é um herói inquebrável, né? E esse tom muito pessoal de você propor aventuras com esse cunho, né, de você um pária da sociedade, você tá abrindo mão dessa vida pré-determinada ali de serviçal, né? Você vai catar, você vai viver como um ferreiro, como um agricultor, trabalhando como um serviçal de algum senhor local e ter essa vida eterna de subjugação ou até de marginalização. Você abre mão disso em busca de ouro e glória e arrisca sua vida por isso, né? E essas aventuras de cunho pessoal, tom de cinza, elas contrastam muito com a experiência que eu estava vivenciando naquele momento. Porque eu tinha recentemente jogado, eu tinha acabado de jogar, como jogador, né? Uma campanha The Rise of Tiamat, que era o culto do dragão, tá trazendo de volta uma entidade, a Tiamat, a gente tinha que impedir isso, e no final teve a batalha épica contra a Tiamat. Eu tava mestrando naquele momento, né, entre ali 2017 e 2018, eu tava mestrando uma campanha que é a Tomb of Annihilation, que para mim é o melhor módulo do que eu conheço de D&D Quinta Edição, mas ela ainda tem esses tons épicos e grandiosos, porque todo mundo que voltou dos mortos, né, por Raise Dead, por reencarnação, começou a adoecer e morrer. E um dos objetivos nesse macroplot era tentar resolver esse problema. Então, essas pegadas de aventuras muito épicas, que envolvem reinos, multi-reinos, grandes nações, ela contrasta muito com essa chamada, né? Uma chamada pessoal, é uma chamada de é você com você mesmo, né? E eu achei isso um clique muito legal. E me deu esse tino de que se vocês quiserem na mesa
ter esse tom de proteger os fracos e oprimidos como um chapolim colorado, isso é com vocês, né? Você vai deixar a mesa e a galera que está jogando tomar, a partir das decisões, das interações, das alianças, construir o jogo na mesa, não predeterminar, né? Isso é muito legal e foi um clique assim bem interessante na época. Uma outra que me fez achar que o DCC merecia até essa capa, né, tem a ver com a criação de personagens. Se você pensar, eu peguei aqui esse material que eu estou projetando para vocês aqui, ele é o PDF original que eu comprei na época, lá em 2017, né? Na época eu comecei a assistir o material, eu entrei no Drive-Thru RPG e comprei esse PDF. Eu estou projetando ele aqui, o material em inglês. Mas existe esse livro em português, você pode procurar. Aqui no canal já fiz unboxing de um monte. E aí, olha só, quando você vai criar um personagem, olha que curioso, eu vou te traduzir aqui esse comecinho, tá? Eu vou traduzir para você rapidamente para a gente trocar essa ideia sobre esse comecinho, que é muito curioso a forma que ele propõe para você criar personagem, que contrasta muito com o jeito que eu estava jogando, tá? Ele fala no comecinho assim, ó: alguns jogos de RPG codificam o equilíbrio de regras, né? O equilíbrio do jogo em uma abundância de opções de personagens. O DCC faz uma abordagem anacrônica e esse conceito ao buscar um equilíbrio no jogo por meio de efeitos aleatórios, por meio da aleatoriedade, em vez da complexidade. Os passos para a criação de personagens que vêm adiante geram um estilo de jogo diferente de tudo que você experimentou nos últimos 20 e tantos anos, desde que você siga as instruções. Então, o que eu quero dizer com isso quando eu trago esse elemento aqui da criação do funil? Porque quando a gente vai criar personagem, naquele momento eu estava já enviesado pela experiência de terceira, quarta e quinta edição da gente dominar o sistema, né? Então, quando você vai criar personagem, o DCC ele oferece uma geração aleatória de personagens. Então, vou fazer aqui um comparativo. Vamos pegar a ficha da quinta edição, que é a que eu usava naquela época. Você distribui os pontos de atributo por, chama point buy, né? Compra de pontos. Você escolhe e distribui. Você escolhe as perícias. Aí qual que era a nossa mentalidade? É melhor fazer um humano variante começando com talento, ou fazer um humano, ou fazer uma outra raça na época, né? Um outro povo, ter uma outra ancestralidade que tenha visão no escuro, né? O Dark Vision. O que vale mais a pena? É melhor fazer a classe pura ou é melhor combinar classes? Será que é legal fazer mago com 2 níveis de guerreiro para usar o Action Surge, fazer 2 magias, mas perder, né, 2 níveis de evolução? E essas discussões que geram o famoso Sorcadins, né, o Sorcerer, Paladino, Sorcadin, e essas combinações todas estavam muito vivas na nossa mente. E aí, quando a gente começa a experimentar o DCC, eu percebi que isso é exagero, isso infla a experiência de jogo, infla um jogo e traz um jogo fora da mesa, né? Para você jogar bem, você precisa planejar antes as melhores combinações, qual que é a melhor magia, quais são os melhores cantrips, qual a melhor combinação, se eu vou fazer multiclass, eu começo com qual classe primeiro. E aí isso me lembrou uma ficha, por exemplo, do D&D 0E ou BX, né? São fichas extremamente simples. Olha o exemplo do Darion, né? Um humano guerreiro. Ele tem... O que você tem na ficha? Os atributos, as salvaguardas, o dinheiro, a lista de equipamentos, ponto de vida, e é isso aí, né? Essa é a ficha. E aí a do DCC, ela resgata, né, muito dessa proposta. Então, quando eu vi as fichas... Olha o exemplo, né? O DCC, inclusive, a maioria das fichas de DCC Funil, elas são para você fazer 4 fichas numa folha 4, fichinhas pequenas, né? Porque ela tem um combinado de informações ali minúsculo, né, pequeno, o suficiente para dar consistência para o jogo, mas muito limpa, né, com poucas informações suficientes para você jogar. Então essa reflexão ela me traz 2 pontos, né? Ela me fez enxergar Matrix nesse ponto com a seguinte pegada: da gente jogar na mesa. Esse foi o ponto, né? Jogar na mesa. Nós vamos jogar enquanto a gente estiver jogando. Vai interagir com a ficção, a gente vai mapear um lugar, ter uma ideia, duvidar se aquele cara é um traíra ou não,
Tudo isso na mesa e não fora da mesa. Para jogar bem, você não precisa dominar bem o sistema, planejar uma otimização na escolha das perícias, uma otimização na escolha do talento, combinar melhor as classes. Vamos jogar na mesa, né? E esse jogo na mesa, ele é estimulado e impulsionado quando você gera tudo aleatório. E tem fichas simples. Então a geração aleatória com fichas simples me ajudaram a enxergar a Matrix nesse ponto, né? Eu quero um jogo na mesa. E o RPG que eu jogo hoje com The Vintage RPG, ele bebeu muito dessa experiência, dessa reflexão e desse contraste que eu senti na época ali, entre 2019, porque não foi também da noite pro dia, né? Eu não vi a live lá a primeira vez e falei, agora nós vamos jogar DCC. Na verdade, eu comecei a estudar ali entre 2017 e 2019, a gente foi fazendo uma transição. Eu apresentei, a gente experimentou outros sistemas, a gente jogou uma ou outra aventura pontual, e aí quando a campanha estava encerrando, a gente fez uma transição formal e oficializamos o DCC como o sistema principal. Mas nesse momento eu já estava estudando a OSR, estudando o Primer, e muitas dessas reflexões vieram desse amadurecimento que tiveram um gatilho muito forte desse ponto do DCC, né? Que acabou virando o nosso sistema oficial por muito tempo. Então, geração aleatória de personagens. O que mais que me ajudou a enxergar a Matrix? Aqui eu trouxe uma página que é o Might Deeds in Action, que seria um feito extraordinário de combate, um feito extraordinário, feito extraordinário em ação, né? E esse feito extraordinário de ação, se você não viu o que é isso, não sabe o que é isso, eu vou deixar um card aqui em cima que eu fiz um vídeo explicando. Aqui eu vou acelerar um pouquinho, não vou entrar nos méritos do que é isso, eu vou só resumir, tá? Mas esse feito, naquela época, a gente estava com a mentalidade das manobras do guerreiro na quinta edição, né? Ele tem manobras, ele pode desarmar, derrubar um cara, dar um ataque mais preciso, e ele tinha um número de manobras. Quando eu olho para o DCC e vejo que ele não tem isso, na verdade, quando você vai atacar, você define um feito exótico, né, um feito extraordinário, e se você tirar 3 no D3, esse valor, além de entrar no acerto e dano, o 3 te permite que o feito ocorra, né? Ele permite que ele ocorra. E aí isso me trouxe uma reflexão muito forte, que é um combate emocionante, ele transcende as mecânicas, porque você não precisa ter uma série de perícias, uma série de habilidades, movimentos, manobras para o jogo ser legal. A partir dessa experiência com o DCC, a gente refletiu muito sobre dinâmicas e mecânicas, né, negociadas na mesa. Então, se você quer desarmar uma pessoa, cara, você quer dar uma espadada no braço dele para cortar o braço e jogar a espada no chão, beleza, você vai fazer um ataque. Se você acertar, você só acertou, vai dar o dano. Mas se você tirar 3 no feito extraordinário, além de acertar, você vai também desarmar ele. E assim você pode negociar uma série de elementos, né? Muita coisa pode acontecer e essa dinâmica ajuda muito. E na época, lendo o Primer do Finch, isso tem tudo a ver com o tal, né? O tal do GM, né? O tal do mestre, o tal do grão-mestre ou grã-mestra do D20 de RPG, que é o seu combate full, abstrato, forte, deve ser. Eu vou trazer aqui, esse aqui é o original em inglês, né? Eu vou trazer aqui o traduzido do pessoal do Regra da Casa para ler rapidamente para vocês, ó, um resuminho dele, tá? Uma crítica frequentemente feita aos sistemas old school é que é tedioso ter apenas uma série de eu rolo um D20 errei, eu rolo um D20 acertei, eu rolo um D20 errei, né? Que seria o quê? Você tem ali o CA e ataco, ou o bônus de ataque é CA, você rola, errou, acertou. Fica tedioso. Se você ler o sistema e achar que é assim, né, o 0 você vai achar que realmente é tedioso. Aí o que ele fala? A razão pela qual o combate old school não é chato e, na verdade, muitas vezes é mais colorido que os combates modernos é por conta das coisas que não estão nas regras de combate. Aí ele vai destrinchar isso. Eu tenho uma série aqui toda mastigando e lendo o Primer do Finch, né? Tem toda uma série que eu não vou entrar nesse mérito agora do tal do Combat Full, já tem muito vídeo sobre isso, mas a ideia é que ao ler o Combat Full e naquele momento, naquela época, experimentando o Mighty Deeds, isso me ajudou a ter essa reflexão, né? De que a gente pode explorar as dinâmicas e a interação com a ficção para colorir o combate. Então, se você quer derrubar uma pessoa, você está combatendo, por exemplo, e logo próximo tem uma cachoeira, um penhasco, uma descida, e você quer jogar ele lá embaixo, você não precisa ter um talento ali, uma habilidade, empurrar
uma coisa assim, você, olha, eu quero dar um encontrão nele e derrubar ele. Com a mecânica do DCC e do feito, existe ali uma engrenagem para que isso possa ser arbitrado pelo Mighty Deeds. Mas isso ajuda a gente a pensar em sistemas que não tem, né, no D&D Zero. É como você pode fazer. Você pode arbitrar por uma salvaguarda, ou você pode qualificar um efeito no dano ou no acerto. Mas isso partiu de um gatilho, de um pensamento, de um amadurecimento a partir desses Mighty Deeds, né? E um outro ponto que isso me ajudou é sair da grid dependência. Porque a gente joga na terceira e na quarta edição, eu joguei por muito tempo, eu tinha colegas e amigos de mesa, né, que colecionavam miniaturas, a gente jogava com as miniaturas, e na quinta edição eu fui para os VTTs. E essa experiência dava uma visão sempre na terceira pessoa, você está vendo de cima, é um combate tático, você tem passe de ajuste lá na terceira edição, regra do flanquear, passar na área de ameaça, a área de alcance da magia, o trespassar, tudo isso você ficava olhando de cima, você não tá lá. E quando a gente experimentando DCC, usando essas dinâmicas, Mighty Deeds e buscando olhar na primeira pessoa, a gente começou a ter uma outra experiência de jogo e me ajudou a enxergar Matrix nesse ponto, né? Ao invés da gente interagir com a ficha, com o grid, com as miniaturas, a gente não precisa desses elementos, a gente pode usar algumas poucas ferramentas de arbitragem repensadas e repaginadas como ferramentas, né? E não como regras rígidas, e o Mighty Deeds foi uma ótima experiência, uma ótima vivência para amadurecer isso. E isso a gente pode explorar no D20 de RPG, né? Então, o exemplo que eu dei lá, a pessoa tá com um óleo na mão, né? Um orc lá tá preparando um coquetel molotov para te arremessar. Se você tem o Mighty Deed, você pode arbitrar pelo Mighty Deed. Mas e se você não tem o Mighty Deed? Como é que você faria se não fosse o DCC RPG? Aí você pode, por exemplo, né, pegando a ficha que eu já arbitrei assim, olha, uma ótima ferramenta é a salvaguarda de contato. Você pode fazer um ataque, pode arbitrar por um ataque. Uma ferramenta que eu reflito e acho muito, muito boa é a ferramenta que do inglês é o end, né, a varinha, mas que a raiz dela, o chassi dela tem a ver com essa esquiva, capacidade de contato. Então, de repente, você pode arbitrar, olha, você tá tentando acertar uma espadada no coquetel molotov do cara aceso para explodir nele, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma salvaguarda contra contato dele. Se eu falhar, você vai acertar a espadada e ele vai explodir ali próximo. Se ele falhar por mais de 5, por exemplo, vai cair nele. Mas se ele passar, ele esquiva ali e vai arremessar esse coquetel do mesmo jeito. Então você pode usar outras ferramentas. E essa experimentação, que ainda é sempre amadurecimento, a gente quer sempre melhorar, mas essa visão, né, esse olhar para ferramentas reaproveitadas, ela veio muito dessa experiência de explorar o Mighty Deeds de maneira dinâmica, com o que tem na ficção, interagir com a ficção e usar o Mighty Deeds como dinâmica, me ajudou a pensar muito sobre isso, né? O que interage muito também com a granularidade no lance de dado, e isso teve uma relação direta com as magias. Se você pegar as magias do DCC, ela não tem um efeito, né? Sono fez sono. Eu não vou falar aqui nesse vídeo específico sobre falha arcana, elementos da magia, porque eu estou planejando um vídeo só sobre isso. Mas eu quero pescar aqui um ponto que é muito legal, que é a gente ter efeitos diferentes a partir de resultados diferentes de um dado, né? E isso ajudou ao amadurecimento da ideia da gente explorar o D20 não de uma forma binária, acertou, errou, passou na salvaguarda, não passou, mas a gente explorar possibilidades de granularidade dentro desse arco de 20 possibilidades, que é o lance de um D20, né? E isso pode ser explorado em qualquer dado. Então, se num Burning Hands você pode explorar que o 1 é uma falha arcana, de 3 a 11 é uma falha comum da magia, de 2 a 11, de 14 a 17 é um foguinho e tal, você pode explorar isso. Usando as magias, isso dá um clique também para você explorar arbitragens a partir de granularidade no dado. Isso aconteceu recentemente, se você está acompanhando nossa campanha no Terra de Gigantes, a própria Lily que propôs, jogando, ela fez uma proposta super legal, que o lance era o seguinte, a galera estava uma semana
e nos ermos, né? Passaram pelo rio, entraram na caverna, né? Dormiram na chuva, a ração já estava toda molhada. No último dia, com carga, escavaram, passaram uma tarde inteira escavando um desabamento. Aí depois, cansados, dormiram no ermo, aí estava chovendo, a ração molhada. Olha, eles vão estar exaustos, né? Como que a gente vai arbitrar? E ela propôs super legal que a gente usar a salvaguarda contra a morte, que pode ser usada para doença, para essas coisas. E o que a gente negociou ali? Olha a granularidade. Você vai fazer uma salvaguarda contra a morte. Se você passar simples, você vai sofrer 1 nível de exaustão, porque o efeito era extremamente hostil, né? Mas se você passar simples, um nível de exaustão. Se você passar por mais de 5, nenhum. Você passou por todos esses interferentes gravíssimos e tá de boa. Mas se você falhar, você vai tomar 2 níveis de exaustão. Falhou por mais de 5, aí você vai tomar 3 níveis de exaustão. Agora, se você tivesse tirado 1 no dado, por exemplo, o que eu faria ali? Além dos 3 níveis de exaustão, você tá com uma doença, né? Você tá com febre, febril, porque tomou chuva o dia inteiro, carga pesada, comendo uma bolacha molhada. Então, são elementos que me permitem hoje, e cada vez mais a gente quer melhorar, mas olhar para essas ferramentas de maneira granular a partir da granularidade da própria magia no DCC, né? Então é um aprendizado, isso me ajudou a olhar a Matrix também, né? O que mais? Para fechar, um outro elemento, isso não resume, deve ter mais, se eu pegar aqui agora o livro DCC e começar a folhear ele, muito provavelmente eu vou achar outros elementos, mas eu acho que esses 5 aqui já ilustram muito bem na minha memória, que é o que? A gente usar a classe e até o ofício, né, ou ocupação no DCC, como um parâmetro de arbitragem. Então, o DCC tem um capítulo ali que é Skills, né? Como é que ele faz no livro? Olha só, você não tem lista de habilidades, de perícias, não tem nada disso. O DCC ele simplifica da seguinte forma: se você tem uma interação que você deseja fazer, uma abordagem, e ela tem razão íntima com a sua classe ou a sua ocupação, você vai fazer a perícia usando um D20. Se ela não tem, e soma o nível, né? Se ela não tem uma relação direta com a sua ocupação ou a sua classe, você usa um D10. Esse é o DCC. Então, por exemplo, você tá num ermo, morrendo de fome, você quer passar o dia caçando. Cara, eu quero caçar comida. Se na sua ocupação, na sua classe, nada justifica você saber caçar ali naquela região, sei lá, tá num deserto, eu quero caçar rato do deserto, achar um cacto com água dentro, você vai jogar com D10. Não tem nada que justifique. Se tiver algo que justifique, você joga com D20, né? E o mestre vai estipular a dificuldade baseada na proposta de ser 15, se é 20, se é 10 e tal. Beleza, assim é o DCC. O que isso me ajudou a pensar? Que a gente tem, né? Pega, por exemplo, uma fichinha aqui de um personagem nível 0 DCC. Ele é aprendiz de magia. Isso é ocupação no DCC, né? Que tem uma listinha que a gente está fazendo playtest para ofícios a partir de personagem nível 0. Que você pode usar também esses ofícios no personagem nível 1, né? Ele tem um ofício. Se você quiser explorar isso. E a ideia é a seguinte: a partir do ofício, entre parênteses, que é opcional, mas da classe, você pode fazer essa arbitragem ao invés de ter uma vasta lista de perícias. Então, nesse caso, ó, o Mickens, ele é um aprendiz de mago, né? Um aprendiz de magia. É um ofício dele. Então, olha só, se ele é um aprendiz de magia, você está mestrando uma aventura que tem uma armadilha, que é uma runa mágica, de repente, se ele fizer uma investigação, passar a mão, sentir, você pode dar informações para ele sobre aquilo, né? Se tem um livro ali, umas anotações, um texto arcano, ele pode saber ler esse texto arcano, nem que você consuma um tempo, né? Precisa de tempo para entender, tem vários detalhes, várias nuances, mas a ocupação te dá um norte muito bom. Ao invés de você ter uma vasta lista de perícias, essa aqui é da 3ª edição, né? Que tentou buscar soluções mecânicas para o jogo, tendo perícia como usar corda, empatia com animais, abrir portas, e você colocava ali uma lista, sei lá, com umas 20, 30 perícias para você ir colocando ponto e ponto e ponto e jogar. E o DCC simplificou isso me ajudou a dar esse clique. A gente não precisa disso. É o que você sabe, é você. Anotou coisa na sua ficha, você sabe, né? Tá jogando, descobriu uma coisa, descobriu uma informação nova, você sabe.
Fora isso, a gente pode usar a classe e a ocupação ou ofício como parâmetro de arbitragem junto com o nível, né? Também você pode qualificar com o nível. E essa reflexão e amadurecimento, ela veio também desse clique do DCC. E no final é isso, né? A gente não precisa, a ideia é desinflar, né? Limpar as estruturas de ficha com fichas simples para permitir uma maior interação com a ficção, desafiar mais participantes do que a ficha, do que personagens. E essa é a ideia. Essa é a ideia geral desse vídeo, né? Como eu enxerguei a Matrix, influências relevantes da experiência que eu tive por alguns anos jogando DCC RPG e vários ensinamentos. Se você não tem o livro DCC RPG, eu sempre recomendo. Eu acho que é uma aula, foi um ponto de transição muito importante para mim, embora hoje eu não jogue o DCC, ele é uma forte influência. Eu sempre pego o livro para dar uma lida, pegar umas ideias de vez em quando. Acho que é um XP muito bom. E ainda tenho vontade de experimentar, de voltar, né? De vez em quando jogar uma aventurinha aqui e ali e tal. Sempre tem, é um livro que eu tenho muito carinho. É um XP riquíssimo e que trouxe grandes ensinamentos para o RPG que eu jogo hoje na mesa. É isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.